Já vai chegando, já puxa aquela cadeira e eu quero saber se vocês estão animados para saber um pouco mais sobre projeção vocal. Hoje a gente vai falar sobre 7 maneiras de trabalhar a projeção vocal e a projeção vocal também o brilho, né? Quando eu penso em projeção, também penso em brilho. Para eu ter mais brilho, mais potência, um dos quesitos é ter projeção vocal. Como assim projeção vocal? Esse termo, ele é muito da fonoaudiologia e ele também é muito usado pelos atores. Por quê? Porque um ator que não vai falar lá no palco microfonado, ele tem que ter o quê? Um alcance vocal. Ele precisa ser ouvido lá na última poltrona. Então, esse trabalho de projeção é o quê? Projetar. Quando eu pego uma luz e eu projeto algo, ou um projetor digital, o que ele está fazendo? Ele está projetando na parede informações através ali da luz, certo? Ou seja, ele está pegando uma coisa que está aqui na minha lente, está aqui, e ele está jogando lá na parede. Ele está fazendo aquilo distanciar. Ele está chegando numa distância maior, certo? Então, projeção vocal nada mais é que eu conseguir expandir a minha voz a ponto de essa voz atingir longas distâncias. Primeira forma, então, de adquirir uma projeção vocal inabalável. A primeira coisa que a gente tem que ter é a respiração. Carol, como assim? Vamos entender. Fisiologia, um dos fundamentos muito importantes desse método que eu criei, porque não adianta, gente, não adianta eu passar milhões de exercícios para vocês se eu não souber o que cada um faz. Eu tenho que saber exatamente o que cada exercício proporciona para minha voz, o que cada exercício proporciona na minha vida, no meu corpo e em cada situação. Então, se eu tenho lá um cantor que tem pólipo de pregas vocais, eu tenho que entender que aquele exercício vai fazer bem ou mal para aquele pólipo. Eu tenho que pensar na pessoa como um todo, no problema que ela tem e pensar na respiração, e eu vou explicar sobre respiração de novo para quem perdeu, tá? Então, por que eu preciso entender respiração para ter projeção vocal? Lembra lá? Acabei de falar para vocês, projeção é eu ter um distanciamento, eu conseguir jogar minha voz numa longa distância. A respiração é a base de tudo. Então, como se dá a voz? Como funciona? Como inicia a voz? Então, o ar expirado, ou seja, na saída do ar, vai tocar as pregas vocais e esse ar expirado, esse ar que eu tô soprando, depois que ele vibrou as pregas vocais, ele é transformado em som, tá? Então ele continua vindo para fora como ar e som, e esse ar com som vai ser transformado nos articuladores, em palavras, tá? Então eu posso ou não, se pensando só em voz, eu tô pensando no som que eu tô emitindo, mas eu também posso pensar, então, em fala, em palavras, e aí eu vou envolver os órgãos fonoarticulatórios, lábios, língua, bochechas, ok? Palato mole e outros. E aí eu vou envolver também uma outra coisa que é a ressonância, que é o que faz amplificar essa voz. Então, se qualquer coisa nesse meio de campo tiver me empatando, eu não vou ter uma boa qualidade vocal, não vou ter boa projeção, não vou ter alcance vocal. Mas a respiração é o pulso. Vamos pensar numa corda. Vou pegar aqui o cabo do celular, tá? Do carregador. Então, se eu quero que essa cordinha aqui, vamos pensar que é uma corda, se mova, eu vou dar um pulso. Eu vou ter que fazer uma força inicial. Deixa eu tirar o trem aqui antes que eu já rebento com o negócio, tá? Ó, aconteceu um pulso inicial e essa corda oscilou. Então, eu preciso de algo que promova o movimento. Tá? Se eu simplesmente ficar segurando ele aqui, não vai rolar movimento, não tem oscilação de ar. A onda sonora é a mesma coisa. Então, quem faz a produção do som, quem faz a produção da onda, quem faz o pulso inicial é o ar, tá? Então, o ar, ele é extremamente importante para que nós tenhamos a voz. Ou seja, se eu não tiver um fluxo de ar adequado, não vou ter projeção, tá? Então eu vou englobar
a respiração costodiafragmática, que é o que nós aprendemos, tá? Então a respiração costodiafragmática, ela é costal mesmo. Inspira e expande atrás. Nós vamos expandir a parte costal, que vai acionar toda a nossa circunferência. E isso vai promover que eu tenha um pulso melhor. Se eu tiver uma respiração inadequada, esse pulso vai começar meio bestinha, meio fraquinho, tá? Então, é como se eu não tivesse força para ter esse direcionamento, ok? Então, eu preciso de uma respiração que dê conta de lançar esse ar para frente. E por isso, eu vou ter uma voz mais projetada, ok? Então, primeiro ponto para ter uma voz mais projetada, projeção inabalável, é aprender o apoio respiratório, que é essa respiração costal. Qual que seria então o segundo ponto? Se o apoio respiratório ele é tão importante, qual seria o segundo ponto para eu ter uma projeção vocal, tá? Então sempre vamos lembrando lá daquele fundamento do método Carol Menezes de voz profissional, fisiologia. Então não adianta nada eu passar um monte de exercícios para vocês aqui, tá? O que aconteceu uma vez, que eu já até contei para vocês, uma vez uma colega fono viu um exercício legal, tal, que dava bastante resultado ali no meu IGTV, e ela aplicou. Daí ela mandou pra mim: Carol, acho que fiz alguma coisa errada, dá uma luz aqui pra mim. Fiz o exercício e a voz piorou. Por quê? Porque ali ela achou o exercício bacana e experimentou fazer, mas para aquele paciente que ela estava tendo naquele momento, aquele exercício não era bom. Então, todo exercício que eu vou aplicar no meu paciente, no meu aluno, eu tenho que pensar, no meu assessorado, eu tenho que pensar na fisiologia vocal. Ah, então agora vou pegar a Carol Menezes. Vamos lá. Pegadinha para Carol. Se você tá falando que você tem que conhecer teu aluno, teu assessorado, como que você vai dar curso online? Como que você dá aula online? Porque eu conheço exatamente a fisiologia e eu sei o que o exercício causa em vocês. E o que causa em cada situação de patologia. Então, toda vez que eu passo para vocês o exercício, por exemplo, lá no dia que eu falei sobre aquecimento vocal. Quando eu falei de aquecimento vocal, o que eu falei para vocês? Gente, quem tem pólipo, blá, 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 não pode fazer tal exercício. Quem tem tal coisa não pode fazer o outro. Então, eu já vou avisando vocês. E vocês sabendo que tem alguma coisa, vocês já não vão fazer. Ah, mas isso eu não sei. Se eu nunca fiz exame, se você nunca fez exame, mas não tem sintoma, então você provavelmente não tem nada, tá? E aqui a gente sempre tá se falando, vocês vão me devolvendo, me explicando. Carol, fiz o exercício tal, deu ruim. Isso é importante que vocês me falem. Carol, fiz tal exercício, não deu bom não. Por quê? Porque às vezes fez errado. Às vezes fez com força demais. Então vão me falando para eu ajudar vocês. Fechou? Segundo ponto, então. O contrapoio, que é a história do fechar o zíper. Então, o que o contrapoio faz? O que é isso? Por que contrapoio? Para que eu preciso saber disso na minha vida? Vamos lá entender o TAR, a minha ondinha. Então, eu tive um pulso, ok? Esse pulso aqui, ele vai ser contínuo? Não, ele tem que estar o tempo inteiro mandando aqui, pulsos. Só que imagina o seguinte, esse músculo aqui, a minha mão, por exemplo, se ela tem que estar sempre na mesma intensidade, com a mesma força, homogênea, essa mão vai ter uma hora que ela vai cansar e ela vai pedir ajuda para os universitários. Então, quem é a ajuda para esse suporte aqui, que é o apoio? O contrapoio. Então, é como se fosse uma âncora, como se viesse uma outra mão aqui e desse um suporte para que essa musculatura que está fornecendo o pulso dê conta de se manter ali por muito tempo. Porque cantar é uma coisa, ou uso vocal em geral, de alta performance. Vocês são atletas vocais, certo? Vocês são atletas vocais, atletas da voz. Eu já atendi pessoas que faziam 2 turnos no mesmo dia, que faziam 3, 4 horas na hora do almoço, depois no final da tarde pegavam rap, alguma coisa ali, em algum lugar, mais umas 3, 4 horas, e em algumas vezes fazia uma virada, uma noite, uma madrugada, né?
E isso às vezes acontecia no sábado, então 3 turnos no sábado. Quando era domingo de manhã, acordava regaçado, né? Já fazia o almoço em algum lugar, tá? Então vocês imaginem, além de ter uma duração longa, tem uma demanda vocal várias vezes no mesmo dia, com pouco tempo de descanso, tá? Então o contrapoio, ele vai fazer com que essa musculatura do apoio consiga descansar e se manter por mais tempo acionada. Eu contei para vocês que muito do diafragma é publicidade. Porque a gente fala que o diafragma, ele é o mais importante, é o blá blá blá, que eu tenho que cantar com o diafragma. Canta com o diafragma, não é isso? E na verdade, ele é o responsável pela entrada do ar. 99% da entrada do ar é feita pelo diafragma. Mas a gente não acabou de falar que quando a gente tá cantando o ar tá saindo? Uai, mas que história que é essa então de diafragma? Então, o diafragma não é o bambambam? Bam, bam? Ah, então eu tenho que acionar uma outra galera que vai ancorar o diafragma e ajudar ele a dar suporte. E é isso que nós vamos falar sobre contra-apoio, tá? Então, quando eu estiver falando de contra-apoio, vocês já vão entender que é essa musculatura que dá suporte para a respiração, que ajuda, dá uma balanceada, faz uma âncora e ajuda o diafragma a exercer o seu papel. Vamos para o terceiro ponto. Para adquirir uma projeção vocal inabalável, para eu ter alcance. Vamos lá. Então, eu tenho que ter um direcionamento de fluxo aéreo. Como assim direcionamento de fluxo aéreo, Carol? Vamos entender. Tem gente que fala, por exemplo, vai falar sapo e fala sapo, sapo, chapo, certo? Sapo. Como que tá o direcionamento do fluxo? Sapo. Saiu às vezes na lateral, um pouquinho no meio, sapo. Saiu pela lateral, sapo. Saiu no meio, sapo. Saiu entre os dentes. Dependendo do jeito que tá a minha língua, dependendo do jeito que tá meu lábio, minha bochecha, vai mudar, vai modificar o jeito que meu ar sai. E esse ar, ele tem que ter uma direção. Por quê? Porque se eu deixar esse ar vazar por todo lado aqui, esse som, ar que é transformado em som nas pregas vocais, ele vai se espalhar. E se eu quero uma coisa que vá lá no fundo, eu preciso de quê? De foco, de mira. Mas imagine assim, ó, se eu pegar aqui e eu tenho alguma coisa aqui que espalha nas minhas mãos, por exemplo, uma bola que seja, e eu pego, abro os meus dedos aqui e faço assim. A minha força foi como? Ela foi espalhada. Então, essa bola, ela não vai atingir uma longa distância, tá? Vou pegar qualquer trem aqui. Ah, que seja isso aqui, ó. Imagina que ele espalha, tá? Agora, se eu pegar uma mão e focar, o que vai mais longe? Quando eu peguei a mão tudo destrambelhada assim e só soltei? Ou quando eu pego esse objeto e lanço ele com foco? Logicamente que é quando eu lanço com foco, certo? Então, se eu não tenho foco para mandar minha voz, se eu não tenho... E quem que manda minha voz? Quem que é o pulso? Quem que é o pulso? A gente não viu que era o ar? Então, se o ar não tem foco, direção, eu não vou ter uma projeção vocal adequada. Essa voz vai se espalhar, tá? Vocês entenderam, gente, a lógica? Vocês estão entendendo? Então, que a base desse método diferentão é desbloqueio emocional, mas precisa entender fisiologia bastante. Precisa entender a técnica vocal. Dentro da fisiologia, eu incluo a física acústica, porque a fisiologia vocal, ela é totalmente baseada na física. E vocês vão ver o tanto que entender física é fácil quando a gente entende de uma maneira mais abrangente, tá? Então a gente tá falando aqui de quê? De física. O tempo inteiro aqui que eu tô falando pra vocês, tô falando de física, certo? Muito bem. Como que eu adquiro projeção, então, através do direcionamento de fluxo aéreo? Eu posso fazer diversos exercícios
que vão fazer com que esse meu tubo se alongue, tá? Então, exercícios que eu gosto bastante de trabalhar são exercícios que aumentam o meu tubo. Pensando simplesmente em direcionamento de fluxo aéreo ou pensando em ressonância e em projeção. Por quê? Porque quando eu melhoro esse direcionamento, automaticamente eu melhoro minha ressonância, automaticamente eu melhoro meu alcance. E um dos exercícios, então, que a gente vai fazer agora é esse exercício da garrafinha aqui cortada. Ah, mas pode usar o casu, pode usar isso aqui, pode usar um monte de coisa, gente. Mas eu tô ensinando para vocês coisas que vocês podem fazer em casa sem gastar dinheiro, tá? Então pega lá 1 litro da Coca-Cola que vocês tomaram no fim de semana, pega lá uma garrafinha d'água no serviço que tá lá à toa, corta. Aqui eu cortei até pequeno porque essa garrafa era esquisitona, tá? Mas eu poderia cortar até um pouco maior. Então eu tô falando aqui com vocês, ó, vou falar um pouquinho mais fraco para vocês verem a diferença. Então minha voz tá aqui assim, depois eu vou tentar falar na mesma intensidade para vocês verem a diferença. E eu vou pegar aqui e vou colocar na minha boca e vou fazer um som de a boca vai ficar assim, redonda, ok? Ó, faz um lábio durinho, não é boca mole. Quem tiver em casa, faz. Ou depois vocês experimentam. E eu vou pensar em cantar um parabéns para você com uma vogal como se fosse um U. Uma vez que eu fiz, eu já sinto minha voz aquecer e a minha voz já subiu aqui. Perceberam a diferença? É como se eu trabalhasse minha ressonância e eu já melhorei brilho, tirei aquela sujeirinha que tinha aqui, já ficou menos soproso. Vou fazer de novo. Eu vou fechar a boca aqui comigo, vai funcionar melhor. Ó, boquinha menor, eu coloquei o bagulho aqui encostado, ó. Só de fazer isso, olha como minha voz fica. Ficou com mais brilho, mais pra cima, mais bem colocada. Melhora minha projeção vocal e diminui meu esforço vocal. Se eu for falar com a força que eu tava falando, eu vou ter muito mais alcance. Além de aquecer minha voz, melhorar meu brilho, melhorar minha ressonância, eu tô ampliando o tamanho do meu tubo. Então é como se a minha voz estivesse saindo aqui na frente. Como que vocês podem fazer em casa agora? Eu tô sem garrafinha, faz assim com a mão, ó. Faz um biquinho e abraça com o polegar indicador o teu biquinho e faz assim, ó. Ok? Deixa um buraquinho aqui. Vem com a outra mão e fecha o que falta. Ok? Vamos lá. Vogal U. Fez? E fala: oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E aí? Como que foi? Quem fez, conta pra mim como foi. Deu diferença na voz? Cantando dá mais diferença, tá? Mas olha como deu diferença falando. Aqui deu a impressão até que a mão deu mais diferença do que ali, mas é porque eu fiz daí uma vez atrás da outra, né? Tá? Isso já faz com que eu tenha menos esforço para falar e para cantar e a minha voz saia mais fácil. Se ela sai mais fácil, eu consigo atingir longas distâncias, tá? Aí eu tenho outros exercícios, pensando em projeção, que são os famosos, que todo professor de canto, todo fonoaudiólogo usa, que são aqueles S's prolongados, Z's prolongados, tá? Então, por exemplo, pode fazer o S com o bico, pensando em su,
inspira e vai de novo. Posso fazer isso com som, vogal, com som, vocalização, né? A consoante Z, por exemplo. Então, vou pensar em zzz, só que o Z é um chute na quina para bater o dedinho, tá? Porque se você fizer zzz, já lascou tudo, tá? Tem que ser um S com som. Como assim, Carol, S com som, você tá louca? O som do S e do Z, eles usam as mesmas estruturas, os mesmos posicionamentos. Só que no Z tem som na garganta, no S não tem. Experimenta. Ok? Então, eu vou fazer um S com para não ficar ok? Olha como meu som vem para cima, em vez de ficar aqui. Esse exercício vai ajudar a ter um direcionamento, a ter um foco. Outra coisa que a gente pode usar, canudos, tá? Quando eu uso um canudinho, com sopro mesmo, não necessariamente eu preciso vocalizar. Pode fazer todos os dias. Quantas vezes? Vocês podem fazer esse do S, por exemplo, umas 5 vezes seguidas, de 5 a 8 vezes, tá? Esse daqui, do U, você pode fazer umas duas ou 3 vezes o parabéns para você, porque você já tá aquecendo a voz, sempre com suavidade, tá? O canudinho, olha o que ele tá fazendo. Ampliando o tamanho do meu tubo. Então, eu vou soprar, só soprar. Sente o ventinho aí, gente. Sentiu o ventinho? Ok. Sempre com a cabeça solta, eu já vi que eu tava fazendo aqui com a cabeça assim, ó. Queixo paralelo ao chão, certo? E aí, vocês vão fazer esse sopro 1 minuto mais ou menos. Depois eu posso colocar um som. Esse aqui, com som, façam depois de ter feito o aquecimento vocal, porque ele exige um pouquinho mais pela espessura aqui, pelo calibre aqui do meu tubo, ele exige um pouquinho mais. Ele é um exercício de força. Então, já é um exercício que eu deixaria para o final do aquecimento, tá? Pensando em direcionamento de fluxo, só o soprinho ele estaria funcionando melhor. Terminou o exercício? Experimenta cantar. Esses aqui, acho que vocês não vão ter em casa, ok? Ótimo. Vamos então a quarta forma de adquirir uma projeção vocal, que é a articulação adequada. Se eu tenho uma articulação adequada, eu vou ter mais propensão a ter uma projeção vocal. Por quê? Porque os meus dentes, os meus lábios, toda a minha estrutura aqui, elas vão funcionar como abertura ou como barreira, tá? Então, se eu falar aqui com os dentes assim, com os dentes apertados, cerrados, eu vou ter uma barreira aqui. Como que eu vou ter uma projeção vocal? Como que eu vou ter um alcance, uma distância? Não vai rolar, não vai dar certo, tá? Então, eu preciso abrir mais a boca, separar os meus dentes. Ao mesmo tempo, se eu abro demais e imprecisamente, olha só. Oi, tudo bem com você? Oi, tudo bem com você? Oi, gente, tudo bem com você? Não fica um som de... Por quê? Porque tá impreciso. Oi, tudo bem com você? Parece que eu bebi. Porque o som começa a misturar. Quando eu tô fazendo o A com forma já de U, então, eu tenho que ter uma articulação boa em tamanho, em abertura, e também tenho que ter uma articulação precisa, certo? Tá? Então, as duas coisas são muito importantes. Eu não posso, então, nem ter uma articulação travada demais, nem sobrearticulada demais. Se eu tenho trechos muito curtinhos e eu preciso falar muito rápido, preciso falar muito rápido. Se eu abrir muito a boca, não vai sair nada. Eu preciso falar muito rápido.
Eu preciso falar muito rápido. Não fala rápido coisa nenhuma e fica horrível. Eu preciso falar muito rápido. Eu preciso falar muito rápido, tem que ter precisão articulatória, mas tem que ser rápido. Se eu tenho precisão articulatória e tem que ser rápido, eu não posso abrir muito a boca. Eu abro pouco a boca, mas precisamente as vogais fazem boca de A, boca de O. Entenderam? Ok? Então eu tenho um trecho rápido, eu vou abrir um pouco menos, mas com separação de dentes, claro, um pouquinho, mas não demais, e a precisão correta. Fecha, quando tem que fechar, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Tenho que fechar as comissuras nos Os, nos Us. Tenho que abrir na boca do A. Porque senão fica tudo caminhando na boca, aí fica parecendo que eu sou super simpática, que eu falo rindo, e aí fica horrível, porque daí ninguém me entende. Beleza? Claro? Então, a articulação tem que estar equilibrada, tem que estar equilibrada. Precisa, né? As vogais têm que ter a forma delas, principalmente as vogais, e equilibrada na abertura. Foi? Próximo item, então, próxima forma de adquirir uma projeção vocal inabalável, que é a ressonância adequada. A ressonância é o que faz amplificar esse som e modificar o timbre, tá? Então, esse timbre ele é modulado de acordo com os materiais das estruturas que estão sendo envolvidas. E o sexto tópico agora, que nós vamos ter alguns exercícios que ajudam muito a ter projeção vocal, que a maioria das pessoas não tem nem ideia que isso vai ajudar a ter projeção vocal, é a postura, tônus e a mobilidade adequada de duas estruturas. Uma das estruturas é o item 6, das 7 formas de adquirir projeção inabalável, e a segunda estrutura é o item 7. Então, nós vamos falar agora do item 6 e 7 de como atingir uma projeção inabalável. Primeiramente, vamos falar de palato mole. O palato mole que faz com que eu tenha um arredondamento para jogar essa voz para frente. Se eu tiver o palato mole muito baixado aqui, muito para baixo, esse som que era para ir para a boca e ir para fora, ele foi pro nariz. E aí, ó, a minha aba do nariz até mexe, porque o som tá saindo no nariz. Só que o que acontece? Acontece que espalha. Lembra a história que eu fiz aqui da bolinha fictícia? Então, eu vou jogar aqui com a minha mão aberta, espalhou, não foi pra lugar nenhum. Espalhou a energia. Se eu focar num lugar só, chega onde eu quero. Então, se o meu palato mole estiver abaixado, esse ar transformado em som vai se espalhar. Que coisa horrorosa, né, gente? Esse ar transformado em som vai espalhar um pouco pro nariz, um pouco pra boca. E aí, o que acontece? Acontece que eu não vou ter projeção, porque a minha energia foi espalhada. Eu tenho que ter foco único, eu tenho que ter uma meta para lançar. Então, esse ar tem que estar o mais oral possível. Quem faz isso acontecer? O tardo palato mole, que é o final do céu da boca. Quando eu consigo ter uma boa estrutura, um bom tônus, mobilidade, postura adequada em repouso e durante a fala dessa estrutura que é o palato mole, eu vou melhorar, inclusive, projeção vocal, melhoro o brilho, melhoro a afinação, inclusive, tá? Aquelas afinações borradas, sabe aquela afinação que não tá nem pra lá, nem pra cá, mas tá por ali, não chega a ser um desafinado, é o que o povo chama de semitonada. Ai, eu dei uma semitonada, que é o quê? Deu uma borrada. É muitas vezes por conta do palato mole baixado, tá? Que bom, Caio, que você tá achando a aula top, é isso aí. Vamos lá, então exercício de palato mole. Primeiro exercício muito fácil é o bocejo. Então, quando eu bocejo, eu elevo o palato mole. Tá? Só que não é aquele bocejo performático de fonoaudiólogo, tá? Aquela coisa de Lembra que eu falo sempre, para bocejar legal eu tenho que inspirar. Quando eu falo e canto, minhas pregas vocais se fecham. Quando eu respiro, elas se abrem. Quando eu bocejo, ou seja, uma inspiração bem profunda, elas fazem uma abertura máxima, que é como se fosse uma bailarina abrindo o grande car, abrindo o espaccato, famoso espaccato, popularmente chamado, tá? Então, bocejar é muito
bom para as pregas vocais e também ajuda no palato mole, ok? Então vamos lá. Bocejar, vai inspirando. Carol, não consigo bocejar sem querer. Tenta, meu povo. Vamos lá, vai inspirando, imaginando que o final do céu da boca vai erguer. Ó lá. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Ai, delícia. Vamos de novo? Vai puxando o ar. Olha o que acontece lá dentro, ó. O palato ergue. Olha lá. O palato ergue quando eu faço uma inspiração longa, tá? Então, só de bocejar profundamente, eu vou ter um trabalho já de palato mole. Só o bocejo é 1. 2, bocejo retido, que é o quê? Eu vou inspirar erguendo, erguendo, erguendo e antes dele descer eu faço que daí ele dá um soquinho. Vou fazer aqui pra vocês. Ó, tô inspirando, inspirando, inspirando. Antes dele abaixar, eu dou mais um soquinho no ar. Ó, ok? Quantas vezes? 5 séries de 8 movimentos, tanto do bocejo quanto do bocejo retido. Inspirou, ergueu, ergueu, ergueu e contou 1. Faz isso 8 vezes, tá? Fez 8 vezes, descansa uns 15 segundinhos e repete, beleza? Então, vocês já têm 2 exercícios de palato mole que são excelentes. E eu vou dar um terceiro, porque eu tô muito legal hoje, hein? O terceiro exercício da foca, tá? Então, é assim, vocês vão falar tá? Erguendo lá o palato mole. Então, 3 exercícios aí para palato mole. Mesma coisa esse Aí vocês vão contar 8 vezes. 8 As, descansa. Vai de novo. 5 séries de 8. Todos os 3 exercícios, ok? Vamos então falar de língua, que é a 7ª forma de adquirir uma projeção vocal inabalável. Carol, língua. Língua, Carol, o que a língua tem a ver com isso? Tem a ver o seguinte, tem gente que vai cantar e faz uma covinha na hora de cantar. A língua desce lá, olha só, se eu estiver falando com vocês e a língua lá para os lados, acabou, que a minha projeção já acabou, então eu tô falando aqui. Tem gente que canta assim, né? Não vou falar quem, né? A língua, se eu descer ela pro lugar errado, se eu fizer uma conchinha nela, esse som, ele vai ficar por ali. Ele não vai ter projeção. Então, a língua, ela pode ser um grande impedidor da projeção. Se a minha língua tá no lugar errado, ou ela é muito grande, ocupa muito espaço, ou ela tá mole demais, então, imagina uma pessoa que fala com a língua mole, essa pessoa que fala com a língua mole, o som fica todo aqui misturado na boca, ele não sai. Porque a língua tá mexendo, ela tá mole, e esse som ele fica passeando pela língua e ele não sai da boca. Eu tô exagerando para vocês entenderem, mas é exatamente isso que acontece. O som fica se misturando ali naquele negócio que tá ocupando um espaço dentro da boca e ele não escapa, não sai. Então não tem projeção vocal, ok? Então, para ela não me atrapalhar, eu vou trabalhar essa língua para ela ter tônus, postura adequada em cada fonema, postura adequada em repouso e mobilidade adequada, ok? Então, eu vou dar 2 exercícios aqui para vocês. O primeiro é a pontinha de língua, ok? Se a sua língua ficar assim, ó, eu preciso trazer ela para ficar o mais retinha possível e o mais firminha possível, reduzida, trabalhada nas laterais. Então, eu vou fortalecer essa língua. Eu vou tentar deixar ela retinha e fina. Mas e se minha língua fica assim? Você vai falar para ela que quem manda nela é você e vai adestrar ela. Ela fica aqui, você vai tentar levantar ela. E de novo. E de novo. Até que ela vai obedecer. E você vai pensando em estruturar, em afinar ela.
as laterais vão pro centro e ela fica retinha no meio da boca. Já vou adiantar um grande erro que a maioria faz. Não é para morder a língua, nem para fechar em volta, abraçar a língua com os lábios. Separa lábios e dentes, ó. A língua tá no meio, solta. Não é isso aqui. Porque aí qualquer pessoa faz, né? Mas no final não tá fazendo nada. Quanto tempo? 8 segundos também. 8 segundos com ela paradinha, lá, retinha. Contou até 8, descansa 15 segundos. Repete 8 séries de 8 segundos. 5 séries de 8 segundos. 5 vezes. Pra não esquecer, tá tudo assim hoje. Todos os exercícios, 5 séries de 8 segundos. Ótimo. E o último exercício de língua é o da balinha. Pega lá, corre pegar a balinha ou uma moedinha. Não vai me engasgar com uma moeda, pelo amor do Santo Cristo. Um trenzinho pra colocar aqui da língua, tá? Um negócio pequeno. Ó, a bala. Tá? Na verdade, dá pra fazer sem? Dá. Mas eu, por exemplo, a primeira vez que eu fui fazer esse exercício, eu tive um pouco de dificuldade. Eu pensei, gente do céu, mas não é fácil esse exercício, não é para qualquer um. Como o meu objetivo é que qualquer pessoa saiba fazer tudo, como o meu lema é que qualquer pessoa pode cantar, eu tenho que ensinar um negócio de uma forma que qualquer pessoa vai conseguir fazer. Então o exercício é esse aqui, ó. Língua gorda. Só que a língua gorda, repara onde tá a minha língua. Já vou ensinar a fazer com a balinha, vocês vão ver que qualquer um faz. A ponta tá aqui, ó. Então, não é a língua aqui, embaixo. É no meio, ó. O frênulo aqui, ó. Como que eu vou fazer isso? Se eu não consigo, Carol, você tá louca. Carol não tem barriga de tanquinho, mas tem a língua de tanquinho. A gente vai colocar em cima do dorso da língua. E vocês vão tentar elevar essa língua para ela atingir o céu da boca. Elevar a bala, o dorso da língua vai elevar para a bala chegar no céu da boca. Ó, com a bola no meio. Não vai engasgar, pelo amor de Deus, gente. Não deixa as crianças fazer sozinho. Crianças, chamem um adulto. Você vai fazendo força pra ela e levando. O Instagram já chegou aí perto. Ó. A pontinha aqui, ó. Ó. Vocês vão imaginando, é igual um pezinho. Você vai erguendo, até o pezinho, que é a bala, atingir o céu da boca. Pegaram? Então, quais são as 7 formas de adquirir uma ressonância inabalável? Apoio respiratório, ponto 1, respiração costodiafragmática. Ponto 2, contra-apoio, para eu sustentar esse diafragma. Ponto 3, direcionamento do fluxo aéreo. Ponto 4, articulação adequada, nem grande demais, nem fechada demais e precisa. Ponto 5, ressonância. Ressonância adequada é muito importante para eu ter amplificação de som, para eu ter um lugar melhor para esse som ser amplificado. Ponto 6, postura, tônus e mobilidade de palato mole. E ponto 7, postura, tônus e mobilidade de língua. Beleza, gente? Então, esses 7 pontos fazem você ter uma projeção vocal inabalável.